Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo em Libras. Hoje temos uma convidada especial, a Karine dos Santos. Ela é gestora da Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, a SEMESP. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Muitíssimo obrigada, Roberta. É uma alegria estar aqui hoje participando desse bate-papo em Libras com vocês. Que bom! Bem-vinda. A senhora poderia nos elencar quais são as principais pautas e objetivos da SEMESP? Claro, a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação é uma secretaria recente. Ela foi implementada no ano de 2019, em janeiro de 2019. E o nosso objetivo maior é pensar políticas públicas educacionais para alguns públicos que são públicos diferentes, digamos assim, né? Então, dentro da secretaria, nós atendemos a 5 modalidades de ensino. A modalidade da educação especial, que são os nossos estudantes com autismo, com algum tipo de deficiência física, algum tipo de deficiência intelectual, crianças também superdotadas ou com altas habilidades. Temos a modalidade, 3 modalidades que caminham juntas, que são a modalidade do campo, a modalidade indígena e a quilombola, que são ações muito voltadas para questões culturais e representativas no nosso país, e a modalidade mais recente, que é a modalidade de educação bilíngue de surdos, que virou modalidade no ano de 2021, com a implementação da Lei 14.191. Então, com este escopo de trabalho, dentro dessas 5 modalidades, a Secretaria tem o objetivo de pensar as políticas públicas e executá-las, coordenando esse trabalho junto com os entes municipais e estaduais. É bom a gente lembrar, né, Roberta, que a educação ela é feita nos 3 níveis de governo. Então, na esfera da União, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Modalidades Especializadas, tem esse papel de implementar as políticas e coordenar a ação junto aos municípios e estados. Tudo pensando em estratégias que vão desde infraestrutura, perpassam por estratégias pedagógicas, um material didático específico para o nosso público, até a formação dos nossos professores. Então, as nossas ações, as nossas políticas, programas estão pautadas na melhor qualidade de acesso, de permanência e de aprendizagem para os nossos estudantes. Quais órgãos e institutos estão vinculados à SEMESP? Bom, para cuidar desse público-alvo, que é um público bastante extenso, né? Nós temos hoje vinculado à Secretaria, na nossa unidade organizacional, no nosso regimento interno, 3 diretorias. Uma diretoria que é a Diretoria de Educação Especial, como eu disse, que cuida do público da educação especial, que é bastante vasto. Se a gente pensar que na educação básica pública do país, hoje, a gente atende 40 milhões de estudantes, só na educação especial nós temos 1.350.000 estudantes. Então, é um público bastante robusto. Nós temos uma diretoria que cuida especialmente das modalidades especializadas e das tradições culturais, que envolvem, então, né, os indígenas, os quilombolas, as comunidades ribeirinhas, né, a educação do campo, e uma diretoria que veio a partir da modalidade de educação bilíngue de surdos, que é exatamente a diretoria que cuida dessa pauta. É bom lembrar, Roberta, que essa diretoria mais nova que nós temos, ela é uma diretoria que é hoje cuidada, né, gerida por um surdo, por um professor surdo. É bom a gente reafirmar isso, lembrando, né, que isso a gente está falando não só de um aspecto de representação por meio da comunidade surda, mas também por entender, né, o surdo como um protagonista nesse processo da implementação, do pensar em políticas públicas para essa pauta. Então, essas são as nossas 3 diretorias. Mas, para além das diretorias, nós temos 2 institutos que são nossos parceiros demais desse processo e que estão vinculados diretamente ao gabinete do nosso ministro, que é exatamente o Instituto Benjamin Constant, que cuida dos nossos estudantes, né, que sejam cegos, com baixa visão, faz um trabalho belíssimo nesse sentido, e o INES, que é o Instituto Nacional, né, de Educação de Surdos, que trabalha conosco nesse projeto aí de melhoria da implementação da educação bilíngue de surdos. O INES, inclusive, né, é nosso parceiro aqui na gestão do canal Libras, né, que é feito por meio do Ministério da Educação. A senhora é servidora efetiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, autarquia do Ministério da Educação.
Como a sua atuação como gestora no FNDE e até mesmo como presidente daquela instituição contribui com a política de educação especial da secretaria? Bom, Roberta, primeiro que assim, pensar políticas públicas não é algo simples. Colocá-las em prática, né, executar no nosso território, pensando na dimensão do Brasil, é algo mais complexo ainda. E aí nós temos, né, o FNDE, eu de fato sou servidora da casa, trabalho com a educação há 20 anos, né, e tive a honra de ser presidente daquele órgão, que hoje é um órgão que faz a gestão dos recursos e o repasse dos recursos orçamentários e financeiros para os entes municipais e estaduais. Qual é a importância disso, né? Nas secretarias do Ministério, e a Semesp é contemplada nesse processo, nós pensamos as políticas, idealizamos, conversamos com os atores, então, estados, municípios, né? Representatividade dos estados e municípios, como as instituições como o Concede, Undime, idealizamos uma política pública. Contudo, para haver o repasse desses recursos aos entes municipais e estaduais, a gente precisa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Nesse sentido, ser presidente daquela casa e hoje ser secretária da Semesp é algo que me dá a oportunidade de melhor articulação nesse processo. Eu vou te dar 2 exemplos. Dentro da secretaria, nós temos hoje em funcionamento, né, um programa chamado Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, Sala de Recursos Multifuncionais. O que é esse programa, né? A gente tem materiais específicos, desde materiais relacionados a material pedagógico ou tecnológico, que os estados e municípios, por meio das suas escolas, podem adquirir com recursos que o governo federal repassa a eles. Mas o repasse, ele precisa ser feito para uma conta específica única para cada escola, e quem faz todo esse processo orçamentário, das contas, do repasse, é o FNDE. Então, é imprescindível que nós tenhamos uma boa articulação em termos de gestão. Para além da sala de recursos, eu queria também lembrar que nós temos o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, que acontece de maneira extraordinária, atendendo a todo aluno da educação básica, mas o PNLD Braille, que nós implementamos recentemente, o Braille Tinta de 2018 para 2019, precisa ser entregue também nas escolas, né? E quem faz todo esse processo de aquisição, de entrega, é exatamente o FNDE. Então, acho que conhecer a casa, o FNDE e a Semesp, acho que melhora muito, acho que amplifica a possibilidade de articular melhor as políticas públicas educacionais, sejam elas relacionadas à educação especial, seja relacionada a quilombola, indígena, para que a gente tenha uma melhor execução desses processos lá na ponta. Na opinião da senhora, o que é uma educação inclusiva? Bom, educação inclusiva é algo muitíssimo complexo, né? Mas a gente pode partir do pressuposto de que é direito de todos, porque a gente pode partir da Constituição Federal. Então, eu gosto sempre de lembrar, né, quais são os nossos deveres e obrigações advindas da legislação atual. Então, se a gente pensar que a educação pública ela é algo de gestão do governo federal em parceria com os entes municipais e estaduais, mas também da família, nós temos um primeiro sinal de alerta. Então, não é só um governo, não é só o Estado, não é só o professor, a gente precisa desse amparo familiar para que isso aconteça da melhor forma. E qual é o nosso objetivo quando a gente pensa nas políticas públicas para a inclusão? Garantir os nossos 3 pilares, né? O acesso, a permanência e a aprendizagem. Para isso, a gente precisa respeitar as diferenças desse indivíduo. A gente está falando de indivíduos, se a gente pensar na educação especial, nós temos crianças com deficiência intelectual, que tem um impacto bastante significativo na aprendizagem, e temos crianças com altas habilidades ou superdotadas, que também têm um impacto no processo de aprendizagem. Então, olhar para cada um desse indivíduo como um ser único é o nosso papel. E, em meio a isso, fornecer as melhores estratégias para que eles consigam permanecer e aprender. Lembrando sempre, Roberto, eu gosto sempre de frisar, né? Trabalhar com educação requer necessariamente um trabalho muito próximo da família, da comunidade escolar. E em relação à educação inclusiva, isso não pode se perder nunca. Então, eu digo que o que é educação inclusiva é a gente garantir estratégias possíveis dentro da diversidade de cada um do indivíduo. Muito importante falarmos sobre educação inclusiva. E outra pauta que tem ganhado destaque é a formação de gestores e profissionais da educação.
Como essa pauta influencia os espaços escolares? Bom, a secretaria ela tem uma preocupação bastante latente com a formação dos nossos professores e gestores, né? A gente acha que a pandemia nos deu esse exemplo de que não basta que tenhamos tecnologia, né, disponível livros online, a gente precisa de um bom professor para que a gente alcance o nosso objetivo lá na ponta, que é de fato levar os nossos estudantes a um melhor aprendizado. Nesse sentido, a gente tem desenvolvido ao longo dos últimos anos um processo bastante robusto de capacitação, de formação, seja ela inicial, seja continuada. Nos últimos anos, a gente tem mais ou menos, Roberta, 170 projetos que são realizados com universidades e institutos federais para poder realizar a formação dos nossos professores sobre os vastos temas que a gente tem dentro da secretaria. Então, foram investidos mais de 35 milhões apenas para a formação inicial e continuada dos professores relacionados aos temas da Semesp. Para além disso, e aí eu queria até fazer um convite para quem está nos assistindo, muito recentemente nós lançamos agora 9 cursos específicos, né, para a educação especial, com temas como autismo, deficiência visual, deficiência física, e eles estão todos disponíveis lá no AvaMec, que é uma plataforma de formação do Ministério da Educação. Então, para quem ainda não conhece, eles são cursos, e isso é muito interessante, Roberta, autoinstrucionais, de 40 horas, então são rápidos, acho que são muito fáceis, né, para leitura, são dinâmicos e servem não só para os professores, para a comunidade escolar, para os pais dos nossos estudantes. Então, eu queria deixar aqui essa lembrança de que hoje nós temos esses cursos disponíveis lá no AvaMec para quem quiser conhecer um pouco mais sobre as pautas da educação especial. Muito obrigada por ter vindo ao nosso bate-papo em Libras. Uau! Gostaram de conhecer a secretária da Semesp, Karine dos Santos? Assim como a importância da pauta sobre o incentivo à formação dentro do contexto escolar? Nos encontramos no próximo Bate-Papo em Libras. Tchau, tchau!